Olá colegas, tudo bem? No vídeo de hoje trataremos de um tema muito interessante, que envolve o direito constitucional, previdenciário e processual civil. Trataremos aqui dos efeitos previdenciários da declaração de união estável na Justiça Estadual. Portanto, não saia daí. Nós já estudamos aqui em nosso canal que na grande maioria dos casos que envolvem ações em face do INSS, a competência para julgar essas demandas é da Justiça Federal. Estudamos também aqui o benefício da pensão por morte, que tem entre seus dependentes os companheiros ou companheiras do segurado falecido. Mas imagine aquela situação que você obtém uma declaração de existência da união estável na Justiça Estadual, comprovando a condição de companheiro ou companheira, mas, mesmo assim, o INSS nega o direito à pensão por morte. Naturalmente, você terá que ingressar com ação judicial na Justiça Federal, não é? Afinal de contas, o objeto da ação é o direito a um benefício previdenciário a cargo de uma autarquia federal. Mas como fica a questão da união estável já declarada judicialmente? Você terá que provar tudo de novo perante o juízo federal? Segundo o STJ, sim. Acontece que desde 2013, com o julgamento do conflito de competência número 104.529 de Minas Gerais e de um recurso especial 1.501.408 do Rio Grande do Sul, uma vez que nos casos em que a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável em si, mas à concessão de benefício previdenciário, a competência para processar e julgar essa demanda é da Justiça Federal, ainda que o referido juízo tenha que enfrentar a questão relativa à união estável. Segundo a fundamentação do STJ, pelo fato do INSS não ter participado do processo de reconhecimento da união estável, não poderia arcar com as consequências daquela decisão. Além disso, segundo o entendimento do STJ, o enfrentamento da questão referente à caracterização ou não da união estável numa ação em que pleiteia o benefício é uma questão prejudicial e pode ser analisada dessa forma pelo juízo federal, não usurpando, portanto, a competência da Justiça Estadual. Essa decisão tem tido reflexos importantes em toda a jurisdição federal. Porém, por não se debruçar sobre a instrução processual, matéria relacionada aos juízes de primeiro grau apenas, vem sendo mal interpretada, ocasionando situações esdrúxulas do ponto de vista do ordenamento jurídico. Digo isso porque as decisões do juízo estadual e federal podem ser diferentes, causando insegurança jurídica nas relações. Imagine que uma decisão favorável da Justiça Estadual dá direito ao companheiro ou à companheira aos direitos sucessórios, que lhe garantem metade dos bens do falecido. Além disso, com essa decisão, o companheiro ou a companheira podem pleitear o reconhecimento do direito à manutenção de um plano de saúde, ou mesmo de responder como representante do espólio. Acontece que uma decisão diferente da Justiça Federal pode impedir o companheiro ou a companheira de receber a pensão por morte, criando a contradição. Ou pior, pode acontecer do juízo estadual, absolutamente competente para julgar o caso, negar o reconhecimento da união estável e ainda assim o juízo federal conceder o benefício. Todo esse problema é gerado por uma interpretação equivocada da decisão do STJ, pois literalmente o que o STJ defende é que a matéria relativa à concessão ou não do benefício da pensão por morte é de competência da Justiça Federal, e não há nenhuma novidade em relação a isso. O ponto de discussão é o tratamento do tema união estável. Isso porque o próprio STJ reforça o entendimento de que a matéria é de competência da Justiça Estadual. Porém, não foi compreendido de maneira apropriada no âmbito da Justiça Federal. Vamos ver então como é que deve ser interpretada a decisão do STJ. São três situações possíveis do ponto de vista processual. Na primeira situação, que foi analisada pelo STJ, o autor ou a autora da ação ainda não ingressou com a ação de união estável, ajuizando diretamente na Justiça Federal, portanto, a sua pretensão de concessão de pensão por morte. Nesse caso, não há dúvidas de que o juiz federal deverá enfrentar a questão da união estável, mas só porque essa questão se constitui um obstáculo à decisão final, que é de reconhecimento ou não do direito à pensão por morte. É o que chamamos no direito processual de questão prejudicial.
questão prejudicial deve ser decidida pelo juízo antes dele conseguir entrar no mérito da discussão. No CPC anterior, isso seria objeto de uma ação declaratória incidental. Atualmente essa ação não existe, mas a questão prejudicial ela persiste. Acontece que a questão prejudicial pode fazer coisa julgada e se tornar definitiva entre as partes. Contudo, para que isso ocorra, ela deve preencher todos os requisitos do parágrafo 1º do artigo 503 do CPC. Quais são eles? Primeiro, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. E o segundo requisito é o juízo ter competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Como se vê, a decisão sobre a união estável no processo de concessão da pensão por morte perante o juízo federal não preenche o segundo requisito para fazer coisa julgada. Portanto, se o juízo estadual em uma demanda futura vier a decidir a questão de maneira diferente, isso pode ocasionar a anulação da decisão da concessão da pensão por morte, por modificação daquele status quo que foi criado com a decisão da questão prejudicial. Isso garante segurança jurídica às relações e prestigia a harmonia entre as competências da Justiça estadual e federal. A segunda situação é a do ajuizamento prévio da ação declaratória da união estável perante o juízo estadual. Nesse caso, a questão prejudicial vem sendo objeto de análise pelo juízo competente. Deve, portanto, o juiz federal suspender o processo até que a questão seja resolvida naquele juízo, pois é assim que determina o artigo 313, inciso 5, a linha 1 do CPC, que dispõe que deve ser suspenso o processo enquanto a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. O processo na Justiça Federal, porém, não fica esperando indefinidamente o resultado do processo na Justiça Estadual. Ele deverá seguir seu curso normal após 1 ano de sua suspensão, passando a partir daí o juízo federal a ser autorizado a decidir essa questão como forma de questão prejudicial. A terceira situação é aquela na qual a ação de reconhecimento de união estável já se encerrou. Nessa situação, qualquer que seja o resultado, deve ser levado em consideração pelo juízo federal aquela decisão, porque a decisão deixou de ser prejudicial. Ela já foi devidamente decidida no juízo competente. E em respeito ao princípio da justeza ou da conformidade funcional, não deve haver invasão de competências constitucionalmente estabelecidas. Mas você pode estar se perguntando, professor, quando se tratar de simulação de uma situação de união estável, o INSS poderá fazer alguma coisa? Poderá sim. Ele poderá usar os seus meios de defesa à sua disposição para provar que aquela relação é fruto de fraude ou de simulação, tal como aconteceria em um casamento simulado, por exemplo. Não é mesmo a união estável equiparada a casamento? Afinal, ambos também são frutos de uma decisão proveniente de um processo judicial. O tratamento não pode ser diferente. O ônus da prova, nesse caso, é do INSS, que pode exercê-lo livremente. E não se compreende a alegação de que o INSS não participou da ação de união estável. Afinal, é só o que faltava, meu. Imagine, sempre que se iniciar um relacionamento conjugal, o cidadão ter que pedir autorização no INSS. Portanto, eu espero com esse vídeo ter ajudado você a compreender a problemática e auxiliar a gente no caminho de formação de uma jurisprudência mais adequada ao nosso sistema processual. Muito obrigado a todos e até a próxima.